Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
noite a todos, meus irmãos. Nesta noite nós queremos trazer uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração e ao coração da Cláudia. Mas antes eu quero agradecer a todos que oraram por mim, pela minha cirurgia que eu fiz na coluna cervical. Amém. Estou me recuperando, fazendo muita fisioterapia. Em breve estarei de volta nos nossos cultos. Amém. Amém? Muito obrigado de coração a todos. Curve sua cabeça por um momento, incline seu coração ao Senhor. Vamos fazer uma oração antes de começar. Amado Deus, amado Espírito Santo de Deus, estamos reunidos entre irmãos para falar da Tua Palavra. Amém, Jesus. Da Tua Palavra que nos fortalece, que nos edifica, Amém, Senhor, todos os dias. Senhor, abençoa todos os casais do nosso ministério, Senhor. Amém, Deus. Todos, indistintamente. E que essa palavra possa atingir no mais profundo do coração de cada um, Senhor. Amém, amém. É isso que eu oro e agradeço a Ti. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Amém, queridos. A paz do Senhor. É uma alegria mesmo nós estarmos aqui para podermos compartilhar, mesmo de longe, né? Compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Um texto muito conhecido, mas que alguns detalhes do texto o Espírito Santo fez saltar aos nossos olhos para trazermos aqui hoje, para podermos juntos refletirmos. Amém? Amém. Então o texto está em Lucas 6, do 46 ao 49. Nós utilizamos a linguagem de hoje como tradução. O texto diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem, ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, na areia, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. O que sustenta e suporta um casamento? Quando casamos, iniciamos uma nova vida juntos, com muitos sonhos e promessas, abençoadas ou não pelos nossos pais ou por Deus. Conhecemos muitos casais que foram só abençoados pelos pais e não por Deus. Buscaram a bênção de Deus. Buscar a bênção de Deus. Mas com o tempo passar dos anos, enfrentamos muitas pressões, como os problemas financeiros, os problemas de saúde, diferenças de personalidade, de criação que geraram problemas no relacionamento, criação dos nossos filhos. Jesus, nesse texto, nos ensina que a estabilidade de qualquer casa ou casamento depende do alicerce. Quando eu casei com a Cláudia, eu vinha de uma família com os costumes, e a Cláudia veio de uma outra família com outros costumes. Quando nós casamos, quando nós começamos a viver juntos, embaixo do mesmo teto, começou os problemas que tivemos que enfrentar, como os problemas financeiros, as diferenças de personalidade, alguns problemas de relacionamento e até a criação dos nossos filhos. Mas quando nós conhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida foi toda transformada pelo Senhor.
Amém, amém. Isso não acontece num piscar de olhos, não é um passe de mágica, né? Como aqui mesmo no texto, no versículo 48, o Senhor diz assim: essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo. Isso nos chamou a atenção. O que seria, na prática, cavar fundo? Cavar fundo somos nós, como casais, como os filhos de Deus, que vamos fundo na palavra, que ouvimos, fomos a Jesus, como ele disse no versículo 47, ouvimos a palavra, fomos até ele, ouvimos a palavra e obedecemos e praticamos. Então, esse cavar fundo é custoso. Esse cavar fundo demanda tempo, demanda muitas vezes renúncia. Muitas vezes, ou quase sempre, não é verdade já? Renúncias. Renúncia do nosso eu, renúncia do nosso querer, renúncia da nossa opinião. Para quê? Para obedecer e praticar as palavras de Deus que nós ouvimos. E para que haja também harmonia entre o casal. Amém, amém. Ir a Jesus, ouvir as suas palavras e praticá-las, ele enfatiza demais. Aquele que veio a mim, ouviu a minha mensagem, as minhas palavras, e as obedece e as pratica. Lá em Mateus 7, a mesma parábola é descrita por Mateus de uma forma mais ampla. Ele diz que o homem que construiu a sua casa, que cavou e foi até a rocha, é um homem prudente, um homem sábio. E aquele que construiu sobre a areia, sobre a terra, é um homem insensato, louco, sem um mínimo de sabedoria. Então, meus amados, quando nós vamos a Jesus e nós conhecemos esse Deus, nós devemos cavar fundo a sua palavra, nos entregarmos a Ele, e aí sim teremos a condição de quê? De, através das nossas vidas, mostrar para o outro que está nos vendo, que está ao nosso lado, convivendo com a gente, que nós somos praticantes da palavra de Deus. Muitas pessoas buscam conselhos, ouvem conselhos. Muitas vezes, filhos de Deus buscam conselhos fora. Buscam conselho de pessoas que também não estão fundamentadas no alicerce, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Leem muitos livros, muitos até de autoajuda. E até frequentam a igreja. Porém, muitas dessas pessoas, elas só têm Jesus como Salvador, como se fosse pouco. É óbvio que não é, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Jesus como Salvador, ele foi naquela cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Perdoou os nossos pecados e trouxe uma nova vida para nós. Amém. Amém. E nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida eterna. Só que se Jesus não for o nosso Senhor, o teu Senhor, o Senhor da tua casa, do teu casamento, da tua família, da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, nós seremos aqueles homens insensatos, imprudentes. E quando vier a chuva, vier a tormenta, vier os problemas da vida, como Jaime disse, né? Problemas financeiros, problemas de diferença de personalidade, De saúde. problemas de saúde, vem uma enfermidade que assola a família. Essa casa vai ficar de pé? Certamente não. Só ouvir a palavra de Deus não basta, meus amados. Só conhecer a Jesus não basta, meus amados. Nós temos que ter a prática daquilo que conhecemos, ouvimos
E aí a próxima atitude é praticar. Porque quando nós praticamos o que ouvimos e cremos, nós mantemos o nosso casamento sólido. Num casamento nós precisamos agir como Cristo agiria. Cristo agiria como? Falando sobre o perdão. Ele diz que nós devemos perdoar, não é verdade? E nós temos que praticar o perdão, seja diante de toda e qualquer situação. Não como eu posso dizer para você, não é algo que você pode ou não fazer. Jesus nos ensinou a perdoar. Na cruz, é algo que isso me tocou assim que eu me converti. Quando Jesus estava naquela cruz, sendo massacrado, né, pelos seus opositores, pelos traidores. Ele estava naquela cruz, suando sangue. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse, para mim, é o maior exemplo de perdão. Eu lembro que quando eu me converti, o Jaime sabe disso, eu trabalhava no hospital e um dia uma paciente estava me afrontando demais. Hoje eu entendo por quê, mas na época não. Eu entrei dentro do banheiro, olhei para cima, para o teto e falei: Deus, eu estou te conhecendo agora não mais de ouvir falar, mas de andar com o Senhor. E eu te faço um pedido, que o meu coração perdoe mesmo antes de eu ser ofendida. Eu fiz essa oração, eu nem entendi a oração que eu fiz. Eu posso dizer para vocês, na presença de Deus, em nome de Jesus. Claro que eu fico triste, claro que na hora, né, aquilo acontece alguma situação, vem direto no teu coração, e em momentos você se entristece, às vezes fica até muito chateada, mas imediatamente após, aquele bálsamo que o Senhor derramou sobre a minha vida, lá naquele banheiro, quando eu fiz uma oração sincera e tão simples quanto esta para Ele, passa. E eu tenho exemplos até em casa do próprio Jaime, dos meus filhos, falo: não, eu não acredito, né? Você nesse quesito vai, sem escala para o céu. Eu falo isso não para me engrandecer, mas para engrandecer o Deus que eu creio e que ouve desde a oração mais simples de alguém que não sabia nada da Bíblia, nada. Hoje nós sabemos um pouquinho, mas naquela época nada sabia. Mas foi isso que eu pedi a Deus e Ele me concedeu. Amém. O que hoje você pode, que pode estar no teu coração, lá, batendo no teu coração, Latejando no sim, teu coração, que você quer pedir e apresentar diante de Deus, faça isso. Não busque palavras maravilhosas, eloquências. Busque entregar para Ele o que está no mais profundo do teu coração. Se liberar perdão para você ainda é custoso, você não consegue liberar perdão para alguém, tipo assim, eu perdoo, mas não quero nunca mais ver essa pessoa na minha frente. Então aí você não perdoou. Peça a Ele. Jesus faria isso. E num casamento, quase 40 anos casados, eu posso dizer para vocês que muitas vezes, inúmeras, o Jaime praticou o perdão e eu pratiquei o perdão. Perdão não é esquecer, não é ter amnésia, mas é não sentir dor por aquilo que você perdoou. Amém? Então, amar, mesmo sem sentir vontade. Quando a gente colocou isso, o Jaime falou: nossa, será que isso faz sentido? Aí, para mim, faz sentido, sabe por quê? Porque muitos casais chegam na igreja, assim como nós chegamos há 29 anos atrás, tão machucados, mas tão machucados, que nós estávamos juntos sem conhecer Jesus, porque nós tínhamos uma família constituída.
e nós estávamos fazendo o quê? Mantendo aquela família diante de toda a situação adversa que a gente estava passando, porque nós críamos e cremos no casamento. Diferente de hoje. Porque quando nós chegamos, assim como muitos de vocês que podem estar nos ouvindo agora, ou vão nos ouvir depois, chegaram tão machucados, ou estão chegando na igreja, estão chegando em Jesus, tão machucados, que você não consegue entender como que eu posso amar essa pessoa. Como que eu posso amar mesmo passando por isso? Por isso que nós colocamos esse item. Amar, Jesus faria isso. Ele faz isso, mesmo sem sentir vontade. Claro que ele te ama, ele me ama. Eu digo, nós, né? Que não fomos ainda glorificados. Nós devemos amar, mesmo sem sentir vontade. Servir um ao outro em todo o tempo. Em todo o tempo. Ser fiel ao que prometeu nos votos. Isso o Senhor tem falado muito ao meu coração, porque nós temos passado isso na prática. Então, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Sempre amando e respeitando. Vocês, como nós, passamos momentos muito difíceis. Às vezes perdemos até o ponto da conversa diante das dificuldades, das adversidades e dos obstáculos que a gente enfrenta. Porque vem o cansaço físico, vem o cansaço mental, mas quando o casamento está na rocha, há perdão, há amor, há serviço um para o outro e somos fiéis naquilo que prometemos no altar, tanto sendo alegres quanto chorando, não é verdade? Na saúde ou na doença. Construir um casamento, um relacionamento sob a rocha, exige esforço, trabalho e tempo. Irmãos, um casamento sólido não acontece por acaso. Sem dúvida. Precisamos cavar fundo. Vamos ter que lidar com as feridas do passado. Enfrentar conversas difíceis entre o casal. Buscar a Deus juntos em oração e leitura da palavra. Amém. Aqui eu quero fazer um adendo. Todos os dias, estou falando isso na presença de Deus, todos os dias, às 7 horas da manhã, nós oramos juntos, eu e a Cláudia. Eu abençoo ela e ela me abençoa. E nós abençoamos nossos filhos. Todos os dias nós fazemos isso. Todos. E nós queremos passar a isso para a nossa descendência. Amém. Para o Flávio, para a Fernanda, para a nossa neta. Nós fazemos isso e queremos que eles aprendam isso. E quando chega no final do dia, à noite, antes de nós fecharmos nossos olhos para descansar, nós agradecemos a Deus pelo dia que nós tivemos, pelas bênçãos que Ele derramou, que Ele nos sustentou, que Ele nos proveu. Amém. Todos os dias. Amém. Eu vou falar algo que eu não tenho problema nenhum de falar. Todos os dias, depois da oração que nós fazemos, eu abençoando a Cláudia e vice-versa, e à noite nós agradecendo pelo dia que nós oramos o Pai Nosso. Foi a oração que Jesus Cristo deixou, nos ensinou, e nós fazemos isso todos os dias. Mesmo no hospital, quando eu estava lá, internado no hospital, que eu fiquei alguns dias na UTI, eu me lembro perfeitamente que a Cláudia ia lá, orava por mim todos os dias.
e o pouco que eu estava conseguindo falar, eu abençoava ela também. E a oração, desculpa já, e a oração do Pai Nosso não é orar como uma repetição, uma reza, é entendendo cada frase do Pai Nosso. Tomar nossas decisões juntas com base na orientação do Espírito Santo, pela palavra de Deus e não pelas emoções e cedendo a pressões. Muitas vezes nós tomamos decisões na pressa. Muitas vezes nós nos precipitamos e a Bíblia diz que precipitação é pecado. Então, quando a gente divide um problema, uma causa, ou um sonho, um projeto, e nós colocamos juntos diante de Deus, nós evitamos de incorrer nesse erro da precipitação, de pecar, e desculpe o linguajar, de quebrar a cara. Porque quando nós tomamos atitudes, decisões, sem buscarmos qual é a vontade de Deus para aquilo que nós estamos querendo decidir, o que vai acontecer é que a gente acaba se deparando com algo que não era o que nós esperávamos. As tempestades, meus irmãos, elas certamente virão sobre as duas casas, os dois tipos de casas. Vocês perceberam que lá no versículo 48, diz assim: essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. Amém. Isso nós já discorremos a respeito. Agora, atente para isso. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou. No 49 diz a mesma coisa, que o homem que construiu uma casa na terra, na areia, quando a água bateu, quando o rio bateu contra aquela casa, ela caiu. Então aqui, o que Jesus está querendo nos ensinar? Que tanto a casa construída sobre a rocha, porque foi cavado fundo, teve tempo, foi gasto tempo, foi havendo renúncias, houve uma entrega, ela vai ser abalada com uma tempestade, a tempestade vai bater nessa casa, só que ela não vai ser abalada. E na outra, como ela foi feita sobre a areia, sobre a terra, bateu a mesma água, só que abalou a casa, e não só abalou, ela caiu logo. A Bíblia diz, caiu logo e ficou totalmente destruída. Então, queridos, o que eu quero é que a gente reflita nesta parte é que se nós imaginarmos duas casas, nós fizemos esse exercício, né, Jaime? Estamos de frente, na nossa imaginação, a duas casas. No mesmo terreno, existem duas casas idênticas. Os nossos olhos, quando contemplam aquelas casas, eles conseguem ver as casas bonitas, muito bem construídas, paredes sólidas, mas nós só enxergamos do piso, do chão, para cima. Nós não sabemos o que está embaixo. Assim são os nossos casamentos, a nossa vida. Sobre que alicerce nós estamos construindo o nosso casamento e a nossa vida? Será que nós somos como todos que veem a aparência? Nossa, como são lindas essas casas! E se nos perguntassem qual você quer? As duas são idênticas, qualquer uma delas. Ambas são bonitas, bem decoradas, paredes fortes. Só que lembra que quando nós cavamos fundo, é algo que fica no oculto, que ninguém vê. Aí o que é? A nossa oração, a nossa entrega, o jejum, o estar junto num só espírito, em unidade. Isso ninguém vê, você faz no secreto com Deus.
Esse é o cavar fundo. Então, quando você se deparar agora com duas casas lindas, maravilhosas, se preocupe um pouco em saber quem é o fundamento daquela casa, tanto de uma como de outra. E você, através da vida de cada um, do casamento de cada um, vocês e nós conseguimos ver se é uma casa. Ambas foram fundamentadas sobre a rocha, que é a obediência à palavra de Deus, ao próprio Cristo, ou ela simplesmente, a pessoa que construiu a casa se preocupou com a aparência. Foi muito rápido. Lembra do precipitado? Fez a casa rapidinho, não se preocupou em cavar fundo, em conhecer Jesus na intimidade. Não está nem escrito aqui no script, mas o Senhor me traz ao coração o que nós estamos presenciando, né, no mundo hoje. Vamos falar de Brasil. No Brasil hoje, conversando até com amigos que são pastores também, que as pessoas estão achando que o frequentar a igreja no domingo, estar lá frequentando, sem estar participando ativamente do ministério, sem estar acompanhando tudo que o ministério oferece, que indo no culto de domingo, e muitos, não estou chamando a atenção de ninguém, mas é um alerta que nós fazendo a vocês, estamos fazendo para nós também, que muitos vão só na ceia, e aí levantam as mãos e falam: Senhor, Senhor, amados, nós não queremos ouvir de Jesus e não queremos que ninguém ouça essa palavra que o Senhor disse. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Então, nessa hora, o alicerce é colocado à prova. O alicerce fica muito claro se é um alicerce sólido ou é um alicerce instável, que qualquer vento, adversidade, problema da vida faz ruir a casa, o casamento, a família. Porque um casamento sólido traz uma família sólida. Um casamento sólido enfatiza nos filhos a necessidade de estar na casa de Deus, de estar adorando a Deus, de ter Jesus Cristo não só como Senhor, como Salvador, perdão, mas como Senhor, governante das nossas vidas. E assim como o Jaime disse, nós nos alegramos porque isso está se perpetuando na nossa família. Os nossos filhos passando para os seus filhos, e cremos em nome de Jesus que os nossos netos passarão para os seus filhos, e assim sucessivamente até Jesus voltar. Né? A nossa família, o nosso filho já tem a sua família constituída sobre a rocha. Ele, a minha nora e minha neta, por enquanto, estão adorando a Deus, tendo Jesus como Senhor e Salvador. A nossa filha já tem Jesus como Senhor e Salvador, já tem a sua vida, e daqui a pouco terá a sua família também fundamentada sobre a rocha. Então, é muito importante que nós lembremos o alicerce e o fundamento. Muitas vezes nós não enxergamos. Mas ele é importante. E ele existe. Aquele que está de fora, ele vai enxergar o teu alicerce, o teu fundamento, da tua família, da tua casa, como enxergo, vai enxergar o da nossa família, da nossa casa, através da prática, da nossa prática, frente a qualquer assunto. Você vai poder mostrar quem é o teu fundamento. Para nós casais suportarmos tudo que vem contra nós no nosso dia a dia, na nossa jornada diária, na nossa caminhada de vida, nós precisamos do alicerce sólido, porque só assim
nós vamos conseguir resistir a tudo que vier contra nós. Amém? Amém. No Salmo 127, versículo 1, diz: Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Aqui eu vou abrir um outro adendo. Nós conhecemos uma pessoa que está construindo uma casa. E eu fui com ele dar uma olhada na construção dele. E a base que ele está construindo é excelente. Não entendo muito, mas pelo que o empreiteiro falou, me explicou, ela tem uma fundação de 2 metros para baixo, foi feito aqueles negócios de ferro, as amarrações de ferro, e cheios de concreto. E ele falou assim: seu Jaime, isso aqui tá, pode vir o que vier. Não vai ter problema, porque essa base está sendo solidificada em cima de umas bases sólidas, concretas. Assim deve ser a nossa vida. Amém. Quando nós construímos o nosso casamento, nós temos que chamar o bom empreiteiro. O bom empreiteiro é Jesus Cristo. O arquiteto, engenheiro dos engenheiros. Ele vai nos ensinar a fazer uma boa base, solidificada na sua palavra, no seu entendimento. Ele vai nos ensinar. Aleluia. É isso mesmo. Não tem professor melhor. Não tem. Não tem. E a Bíblia diz, eu amo esse versículo, e repetidamente eu falo, que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Amém. E nós somos apaixonados pelo Espírito Santo, porque ele ensina mesmo. Então seja um aluno obediente. Sente, ouça a palavra, medita nela e pratique. Amém. Queridos, para terminar, nós vamos concluir, e nós não queremos passar para vocês que aqui está uma família perfeita, uma família, um casal perfeito. Não. Estamos em manutenção diariamente. É verdade, em obras diárias, né? Mas nós queríamos concluir de uma forma a deixar mesmo cravado no coraçãozinho de vocês, como o Senhor, ao nós meditarmos, estudarmos essa palavra, cravou no nosso coração. Que não basta chamá-lo de Senhor. Não basta. Não basta só conhecê-lo. Não basta. Nós precisamos obedecer e nos submeter a Ele, ao senhorio dEle. Aí sim, os nossos casamentos serão bem-sucedidos. Teremos aflições? Teremos. Teremos umas comunhões intensas? Teremos. Não adianta a gente vir com máscara, né, com coisa. Não acontece. Depois que eu me converti, nunca mais a gente brigou. Tem comunhão intensa? Tem. Mas lembra do perdão? Lembra de não deixar pôr o sol sobre a vossa ira? Nós aprendemos e praticamos. E aí o outro dia nasceu e começamos orando e vamos firme. Não desista, não jogue a toalha. Há sempre tempo de recomeçar. O Senhor está sempre pronto a, como você disse, a reconstruir. O Jaime falou muito isso enquanto a gente estudava. A reconstruir os relacionamentos. Então se coloque diante do Senhor e espere nele, e que do alto, como esse versículo fala muito ao nosso coração, que nós olhamos na hora da angústia, na hora que a gente já não está aguentando mais, a gente olha para o alto. Da onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas, criou a nós e criou vocês. Será que Ele não vai ouvir? Aquele que jamais nos desampara, que jamais nos deixa, que pode mãe ou pai, o mundo inteiro nos desamparar, mas Ele jamais vai nos deixar, jamais vai nos desamparar. Então, a partir do momento
que você e eu buscamos, que vocês e nós buscamos sempre a renovação, a reconstrução das nossas vidas, do nosso casamento, pelo Senhor, seguindo, obedecendo e praticando a sua palavra, decidam hoje. Se você entrou aqui e você está passando por algo terrível, ou pode ser terrível para você, mas para nós nem tanto, para o outro nem tanto, mas para você é. Então, meus amados, decidam hoje, assim como a gente tem decidido todo dia. Comecem hoje, sendo praticantes e não só ouvintes da palavra, obedientes ao Senhor, porque assim nós seremos sábios e prudentes e a nossa casa não será abalada. Vem chuva, tsunami, tornado, venha o que for, vocês e nós estaremos de pé. Não desista. Firme sobre a rocha. Amém. Não desistam. Não desistam. Quando acabar essa ministração, deem as mãos, façam uma oração, abram o coração para o Senhor e coloquem para Ele aquilo que está lá dentro do teu coração. Latejando no seu coração. Sim, coloque e o Senhor responderá. Comece a cavar fundo a partir de hoje, se até hoje foi superficial, a partir de agora. Faça com você mesmo esse compromisso, com o seu cônjuge, e comecem juntos a cavar fundo. E cada dia mais o relacionamento de vocês, assim como o nosso, será edificado, consolidado e firme sobre a rocha que é o Senhor. E sabe quem vai capacitar vocês e nós? Sempre o Espírito Santo. Peça a Ele, busque o Espírito Santo de todo o teu coração. Amém? E para terminar, eu gostaria que você abrisse no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20. E assim diz a palavra do nosso Deus. E agora, que a glória seja dada a Deus. Amém. O qual, por meio do seu poder que age em nós, Aleluia, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e que essa palavra possa edificar a vida de todos nós. Amém? Amém. Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós queremos ligar na terra para ser ligado no céu. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou sobre esta palavra, sobre essa reflexão, Pai, que nós fizemos juntos aqui com os nossos irmãos. Pai, capacita-nos, continua, Senhor, nos ensinando, Espírito Santo, e que hoje, a partir de agora, e cada dia nós possamos cavar mais fundo a Tua palavra, para Te conhecer mais na intimidade e estarmos cada dia mais consolidados, firmados na rocha, que é o Senhor Jesus e a Sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Nós profetizamos sobre a vida de cada um que está aqui e que verá esse vídeo no futuro. Sejam casais fortes, casais que recomecem dia após dia, olhando para o Senhor e dando honras e glórias a Ele. Aquele que, como Jaime disse, faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.